Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à leitura e estudo desse livro, Discipulado, o Ministério da Multiplicação, do Dr. Milton Jones, publicado pela editora Vida Cristã. Hoje a gente vai ver o capítulo 3, que está falando sobre a tarefa do discipulado. E se você gosta aí do meu trabalho aí de ler livros aqui, deixa aí o seu like. Você já sabe que eu tenho aí quase 30 livros lidos aí na íntegra aí no meu canal. Veja aí na minha playlist para você usufruir e crescer aí na sua vida espiritual, tá bem? E também, se você é novo aqui, se inscreva no canal. E tendo alguma dúvida, escreva para mim. Meu e-mail está aí na descrição do vídeo. É ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar, estudar a Bíblia aí com você. E se você mora longe, a gente pode fazer isso também através de videochamada, tá bem? Então vamos lá. Capítulo 3, a tarefa do discípulo. O tema é os 3 Es, que é evangelização, edificação e equipamento. Então vamos lá. Se o termo bíblico discípulo for transformado em gerúndio, forma-se uma nova palavra que descreve a tarefa do discípulo, ou seja, discipulando. O ato de discipular envolve 3 coisas: evangelismo, edificação e equipamento. Evangelização. Evangelismo é o processo de levar o perdão, a salvação em Cristo mediante a proclamação do Evangelho. Deus não está querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Está lá em 2 Pedro 3,9. Ao compreender o desejo de Deus de salvar a todos, os discípulos transmitem as boas novas da graça salvadora de Deus em Cristo Jesus às pessoas que ainda não receberam Cristo. A evangelização tem lugar enquanto os perdidos passam a crer em Cristo e são convertidos. Um bom exemplo disto pode ser visto em Atos 2, quando Pedro proclamou a mensagem da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus à multidão que se achava reunida no dia de Pentecostes. O povo comoveu-se profundamente ao ouvir o Evangelho e quis saber o que devia ser feito para corrigir sua situação desesperadora. Está lá em Atos 2:38. Pedro respondeu e lhe disse que se arrependesse e fossem batizados. Está lá em Atos 2:38. Naquele dia, 3.000 pessoas responderam à mensagem e se converteram. O objetivo do evangelismo é que as pessoas entreguem sua vida a Jesus e sejam convertidas. À medida que as pessoas nascem de novo, o evangelho é cumprido. Os discípulos devem fazer hoje parte do processo de evangelização. Isso significa que o discípulo vai para o mundo e compartilha sua vida. 1 Tessalonicenses 2:8. E o evangelho. Romanos 1:16. Com aquele, que não conhece Jesus. O discípulo não pode isolar-se do mundo, mas deve permanecer nele ganhando almas para Jesus. Alguns podem pensar que existe um chamado superior ao evangelismo, mas ele é sempre fundamental para o discípulo que se conforma ao Mestre, que é Jesus. O propósito de Jesus era perfeitamente claro. Abre aspas, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Fecha aspas, está lá em Lucas 19, versículo 10. Jesus chamou seus discípulos para serem testemunhas. Abre aspas, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Fecha aspas, está lá em Atos 1, capítulo 8. Testemunhar descreve um estilo de vida. Ser testemunha não é algo que o indivíduo faz, mas o que ele é.
A testemunha não precisa fazer evangelismo porque todo o seu modo de viver é evangelístico. Onde quer que vá, introduz uma palavra positiva a respeito de Jesus. Todos os seus atos e palavras são testemunho da salvação que se encontra em Jesus. A testemunha não exige um programa ou método de evangelização, porque toda a motivação de sua vida é dar glória a Deus e levar pessoas a Cristo. Assim sendo, o evangelismo é tão natural para ela quanto o respirar. Alguém pode ser discípulo sem ser testemunha? Isso seria o mesmo que dizer que alguém pode ser cristão sem ser como Cristo. Donald Gray Barrows torna claro este ponto, dois pontos, e abre aspas. No momento em que o indivíduo percebe que recebeu vida em Cristo, sente-se impelido a contar a outrem o ocorrido. Esse impulso é tão natural quanto o grito de um recém-nascido. Quando não ocorre tal desejo de testemunhar, surge uma dúvida séria quanto a ter nascido uma criança morta em lugar de uma criança viva e saudável em Cristo. Fecha aspas. O outro ex, né? Três ex. O outro ex é edificação. A segunda parte do discípulo é a edificação. Isso envolve acompanhamento. Quando alguém nasce, é uma criança que não tem condições para cuidar de si mesma. Isso também se aplica ao novo nascimento. Quando alguém nasce de novo, precisa de orientação, ajuda para saber o que deve ou não fazer. Todavia, muitos novos cristãos não recebem o apoio, encorajamento e ajuda que precisam. Alguns programas evangelísticos concentram-se de tal forma em levar a Cristo que negligenciam o cristão novo depois de sua conversão. Se os pais se esquecem de seu filho recém-nascido, a criança logo morreria. É isso que frequentemente acontece no reino espiritual, quando um cristão novo é negligenciado e morre espiritualmente. Se o pai tratasse seu filho como muitos cristãos tratam os novos convertidos, eles seriam rapidamente presos por abandono. O cristão novo precisa receber ensinamento. Jesus incluiu isso na grande comissão. A nova vida não se interrompia com o batismo. Os discípulos deveriam ensinar tudo o que Jesus lhes ordenara. Os cristãos novos precisam aprender a estudar a palavra, a orar, a adorar e a viver diariamente para o Senhor. Eles têm necessidade de conhecer as doutrinas básicas sobre Deus, Jesus e o Espírito Santo, a Igreja, a salvação e outros importantes crenças fundamentais. Os cristãos novos devem aprender como tornar-se uma testemunha no ambiente em que Deus os colocou, da mesma forma que as crianças precisam crescer e amadurecer. O cristão também deve fazê-lo, e o novo crente irá somente crescer quando ensinado. No processo da edificação, as marcas do discípulo são integradas na vida do novo convertido. A edificação tem o propósito de levar o novo cristão à maturidade. Ou, abre aspas, até ser Cristo formado em vós, fecha aspas. Está lá em Gálatas 4:19. Abre aspas. Ora, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andais nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como foste instruído, crescendo em ações de graça. Fecha aspas. Está lá também em Colossenses 2, versículos 6 e 7. O outro E aqui é equipamento. A terceira parte da tarefa do discípulo é equipar.
abre aspas, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento, entre parênteses, equipamento, dos santos, dos convertidos, dos discípulos, para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo, fecha aspas. Está lá em Efésios 4, versículo 11 e 12. Este é o processo onde o discípulo é levado de convertido até o ponto de tornar-se um obreiro, alguém que também faz a colheita. O discípulo é equipado de modo a poder agora evangelizar e edificar outras pessoas. Ele é preparado a fim de tornar-se um líder espiritual, que irá reproduzir-se em outras pessoas as três áreas do evangelismo. Edificação, equipamento ou aperfeiçoamento. A salvação e a maturidade não são tudo que Jesus deseja do discípulo. Ele também quer que eles se reproduzam. Esta foi a estratégia de Jesus, reproduzir-se na vida de outros que iriam, por sua vez, reproduzir-se também. Foi por isso que ele dedicou tanto tempo ao preparo dos 12. Ele ia enviá-los ao mundo. Está lá em João 17, 18. E eles iriam como o Pai o enviara. João 20, 21. Torna-se assim aparente que o discipulado não envolve apenas pessoas na presente geração, mas também aquelas das futuras gerações espirituais. A maioria das igrejas hoje não está, obviamente, praticando o processo de discipulado. Grande número delas concentrou o ministério no estágio de edificação, prejudicando as duas outras tarefas. Mas o cristão não pode alcançar plena maturidade em Cristo se não estiver atraindo outros através da evangelização. A igreja não possui também uma liderança verdadeira se não estiver preparando ou equipando outros para fazer discípulos. A área de preparação ou equipamento é provavelmente a mais negligenciada do discipulado nas igrejas de nossos dias. Todavia, ela foi a mais importante no ministério de Jesus. O processo de discipulado completo é muito semelhante ao ciclo da vida física. A primeira tarefa, evangelismo, se assemelha ao crescimento da criança. A segunda, edificação, é análoga à educação da criança. Equipar, a terceira tarefa, diz respeito a enviar a pessoa agora suficientemente madura a fim de reproduzir-se e educar outros. Todas essas tarefas são vitais para o discipulado e todas devem estar presentes e operando juntas, caso os cristãos de hoje devam ter ministérios de discipulado. Subtítulo: Reproduzir segundo a própria espécie. Ninguém gosta do hipócrita. Ninguém gosta do hipócrita e nada prejudica mais o crescimento da igreja do que alguém que diz uma coisa e faz outras. Quase todos identificam alguém ou pessoa em alguém ao ler o seguinte poema de Edgar Quest. Abre aspas. Eu prefiro muito mais ver do que ouvir um sermão. Eu prefiro que alguém ande comigo do que simplesmente indique o caminho. O olho é um aluno melhor e mais disposto que o ouvido. O bom conselho confunde, mas o exemplo é sempre claro. O melhor de todos os pregadores é aquele que vive de acordo com o seu credo, pois viver o bem em ação é o que todos precisam. Eu posso aprender logo como fazê-lo, se você deixar que eu o veja em prática.
Posso observar suas mãos em ação, mas sua língua talvez seja rápida demais. Os conselhos que dá podem ser sábios e verdadeiros, mas prefiro receber minha lição observando o que faz, pois posso entender mal a você e aos bons conselhos que dá, mas é impossível deixar de entender seus atos e sua vida. Fecha aspas. Olha aí, né? Muitos cristãos cometem o erro de dizer: faço o que digo, mas não faça o que faço. O indivíduo pode ouvir a conhecida frase: você é a única Bíblia que alguns vão ler. E repentinamente o cristianismo amedronta o seguidor de Cristo. O crente pode ficar com paranoia espiritual por saber que não está dando o exemplo que deveria dar. O exemplo é o principal meio de treinar discípulos. Quando alguém se torna seguidor de Jesus Cristo, sua vida está sempre aberta para ser examinada. As pessoas estão observando e moldando sua vida de acordo com aquilo que vê. Um importante princípio é novamente encontrado no reino físico. Na criação dos vários ambientes do mundo, dos vários animais do mundo, um fato biológico básico é determinado. Abre aspas. Disse também Deus: produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Gênesis 1, versículo 24 e 25. Este mesmo princípio de reprodução, de acordo com a própria espécie, se aplica na área do discipulado. O fato é que a pessoa se reproduz segundo a sua espécie, quer queira ou não. Esta é uma das verdades mais solenes de toda a Bíblia. A maioria dos cristãos hesitaria em dizer hoje: siga-me. Fazer tal declaração seria considerar por alguns como blasfêmia. O apóstolo Paulo, porém, fez declaração como estas, abre aspas, admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores, fecha aspas, está lá em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Abre aspas, seja meus imitadores, como também eu sou de Cristo, fecha aspas, está lá em 1 Coríntios 11, 1. O escritor do livro de Hebreus ensina os cristãos a imitarem seus líderes. Abre aspas, lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregam a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim de sua vida. Imitai a fé que tiveram. Fecha aspas. Está lá em Hebreus 13, versículo 7. Os crentes estão dizendo hoje, abre aspas, Paulo pode ter podido dizer isso, mas eu jamais poderia fazê-lo. Não me siga, siga Jesus Cristo, fecha aspas. Mas o fato é que os discípulos irão seguir seu líder, quer este seja isso ou não. O líder talvez diga, abre aspas, seja assim, fecha aspas, mas o discípulo irá provavelmente ser como ele. Se quem faz discípulos não puder dizer, sejam meus seguidores, existe então alguma coisa drasticamente errada com a sua vida. Os líderes precisam ser perfeitos a fim de fazer discípulo. É uma pergunta. Os líderes precisam ser perfeitos a fim de fazer discípulos? Não, mas devem estar buscando a perfeição e, quando pecam, estabelece o exemplo de aproximar-se da cruz com o seu pecado. Se alguém está buscando a perfeição, sendo conformado à imagem de Cristo e levando todos os seus pecados para a cruz,
então a sua vida pode ser realmente imitada. Quando quem faz discípulos ajuda alguém na vida cristã, essa pessoa seguirá seu guia com a naturalidade que uma criança segue os pais. É ainda mais provável que o novo discípulo imite o que o professor faz em lugar de apenas seguir o que diz. O líder da igreja deve pregar repetidamente que os cristãos devem ser evangelísticos, mas a não ser que ele também seja, ganhando almas para Jesus, as possibilidades das pessoas a quem ensinou serem evangelísticas são bem remotas. Kate Phillips expressa brevemente o conceito. Abre aspas. A maior parte do que somos hoje é resultado de observar e ouvir outros. Aprendemos a falar imitando nossos pais e outras crianças na escola. Formamos preferências pessoais sobre roupa, recreação, música e diversão, copiando de nossa família e amigos aquilo que gostam ou não gostam. Até nossos pensamentos e filosofia de vida foram grandemente influenciados pelos que nos rodeiam. Fazer discípulo é um processo que começa com um modelo. O caráter é obtido através de contato e não do ensino. Fecha aspas. As escrituras confirmam isso. Cada um reproduz conforme a sua espécie. Abraão amava muito Isaque, o filho da promessa. Ele provavelmente tinha grande esperança de que o filho crescesse e fosse um homem piedoso que não cometesse os mesmos erros do pai. Em Gênesis 20, versículo de 1 a 7, Abraão enganou Abimeleque, dizendo-lhe que sua mulher, Sara, era na verdade sua irmã. Ele fez isso por medo, a fim de salvar sua própria vida. Mas o ato continuou sendo errado por ter mentido. Abraão gostaria que Isaque jamais seguisse seu exemplo, mas ele seguiu. Abre aspas. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse: É minha irmã, pois temia dizer: É minha mulher, para que, dizia ele consigo, os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Fecha aspas. Gênesis 26, versículo 7. Abraão reproduziu segundo a sua espécie. Seus atos haviam falado mais alto que suas palavras. Outro exemplo é o de Eli, um grande líder espiritual de Israel. Eli ensina muito sobre o discipulado pela maneira como dedicou seu tempo ensinando seu sucessor, Samuel. Eli treinou bem Samuel, mas deve ter negligenciado a espiritualidade de sua própria família. Ele não soube criar os filhos. Abre aspas. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importava com o Senhor. Fecha aspas. Está lá em 1 Samuel 2:12. Os filhos de Eli, Ofine e Finéias, ficavam egoisticamente com a maior parte dos sacrifícios, que não era devida a ele como sacerdote, e afastava o povo das ofertas do Senhor. Embora Eli tivesse ensinado bem Samuel, seu exemplo de uma vida familiar negativa foi reproduzido em seu protegido. Abre aspas. Tendo Samuel envelhecido, constituiu a seu filho por juiz sobre Israel. Porém, seu filho não andava pelos caminhos dele. Antes, se inclinara à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Fecha aspas, está lá em 1 Samuel 8, de 1 a 2. De modo oposto, um bom exemplo reproduzido é visto em Jesus e seus discípulos íntimos. Jesus foi um modelo perfeito para eles.
abre aspas, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façai vós também, fecha aspas. Está lá em João, capítulo 13, versículo 15. Eles fariam discípulos não apenas por terem conhecido Jesus, mas por terem se tornado como ele. Os discípulos de Jesus o observavam e estiveram com ele em todo tipo de situação. Comeram com ele, ouviram-no pregar, viram quando operou milagres e também puderam observar quando se relacionava com pessoas de todas as classes sociais. Se não conseguiram compreender tudo, ele, Jesus, abre aspas, tudo, porém, explicara em particular aos seus próprios discípulos, fecha aspas. Marcos 4, 34. A vida dos discípulos foi transformada por Jesus. Eles jamais se esqueceriam de tudo que havia visto e ouvido. A mensagem proclamada era aquilo que testemunharam, abre aspas. O que era, desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida, três pontinhos, e vô-la anunciamos, fecha aspas, 1 João 1:1. Se os discípulos tivessem copiado um modelo inferior, os resultados não seriam tão magnificantes. Aliás, magnificentes. Da mesma forma que Cristo foi o modelo ideal para seus discípulos, os discípulos de hoje precisam ser exemplos para aqueles que ensinam. Um velho montanhês afirmou, abre aspas, você não pode dar o que não tem, nem pode vir de onde não esteve, aliás, fecha aspas. Jesus disse, abre aspas, por que não se colhe figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas? Fecha aspas. Lucas 6, 44. Abre aspas. Como o ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Fecha aspas. Provérbios 27, 17. É imperativo no discipulado tornar-se o tipo de pessoa que o discípulo deve tornar-se. Paulo ensinou a Timóteo essa lição, abre aspas, expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Fecha aspas. E, abre aspas, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim salvará tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Fecha aspas. 1 Timóteo 4, 6 e o 16. Paulo explica aqui duas coisas da maior importância para todos: a salvação de si mesmo e a de outros. Se o indivíduo quer ser salvo e ver outros salvos, ele deve prestar muita atenção nesses dois aspectos. Dois pontos: ser exemplo e a doutrina que ensina. A instrução aqui afirma que se quisermos ser salvos, devemos conhecer a verdade e imitarmos o Mestre. A única esperança de alguém vir a tornar-se discípulo é ouvir a verdade e ver Jesus vivendo numa outra pessoa. Quem faz discípulos deve então perguntar a si mesmo, abre aspas, que tipo de discípulo será a pessoa que imitar meu exemplo? Fecha aspas. O fazedor de discípulo pode estar certo que irá reproduzir as qualidades que caracterizam sua vida, quer elas sejam boas ou más. Se ele olhar para os seus discípulos e observar coisas de que não gosta, deve primeiro se contemplar no espelho. Se suspeitar que os elementos de um discípulo
não fazem parte de sua vida, deve voltar às bases da mesma. O discípulo irá reproduzir segundo a sua espécie. Um bom exemplo disso é ilustrado no ministério de Paulo em Tessalônica. Abre aspas. Assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós, e por amor de vós. Com efeito, vos tornaste imitadores nossos e do Senhor. Fecha aspas. Está lá em 1 Tessalonicenses 1, versículos 5 e 6. Existem muitas razões para o exemplo ser valioso para o discípulo. 2 pontos. 1. O exemplo dá um padrão para uma mudança de comportamento. 2. Quando a pessoa vê uma qualidade em outrem, acredita ser possível adquiri-la. 3. Aprendemos a imitar o Senhor, imitando um exemplo dele. 4. Ser um exemplo dá credibilidade. E 5. O exemplo encoraja o discípulo a fazer coisas que antes temia fazer. Resumindo, os que desejam treinar pessoas devem estar preparados para serem seguidos pelas mesmas como seguem a Cristo. 1 Coríntios 11, 1. Nós somos as provas. Veja Filipenses 3, 17, 1 Tessalonicenses 2, 7, 8, 2 Timóteo 1, 13. Eles falarão aquelas coisas que ouvirem e observarem em nós. Filipenses 4, 9. No correr do tempo, é possível, através desse tipo de liderança, transmitir nosso estilo de vida aos que convivem constantemente conosco. Devemos enfrentar esta verdade. Não é possível esquivar-se ou fugir de nossa responsabilidade pessoal de mostrar o caminho para aqueles que treinamos. E esta revelação deve incluir a prática em nossa vida das realidades mais profundas do Espírito. Do Espírito Santo aqui, né? Porque está em letra maiúscula. Este é o método do Mestre e nada mais pode substituí-lo ao ensinar outros para fazer seu trabalho. Perguntas sobre o que a gente viu na aula aqui hoje desse livro. 1. O que são os 3 Es na tarefa do discípulo? 2. Quais as diferenças entre evangelismo, edificação e equipamento? 3. Em qual dessas 3 áreas sua igreja é mais forte? E qual é a mais fraca? 4. Em qual delas você é mais forte ou mais fraco? 5. Você poderia dizer: sede meus imitadores? Por que sim ou por que não? 6. Que tipo de vida a pessoa deve ter para ser digna de imitação? 7. Quais são alguns exemplos bíblicos de reprodução segundo a sua espécie? 8. Quais as 2 coisas que devem ter a máxima importância para todas as pessoas? 9. Por que os exemplos são importantes? 10. Quais as mudanças que você deve fazer em sua vida para ser um exemplo melhor? Concluímos aqui. Aqui tem algumas referências sobre o que ele falou aqui no meio do texto. Deixa eu ver se dá para pôr aqui para vocês verem. Não sei se está dando para ver aqui, ó. São algumas notas aqui, referências, tá? Deixa eu ver. É aqui, só isso mesmo. Bom, depois o capítulo 4, o próximo vídeo nosso, vamos falar sobre o Ministério da Multiplicação, né? Que é parte aí do título do livro, né? Discipulado, o Ministério da Multiplicação, do Dr. Milton Jones. Se você está gostando aí da leitura e estudo desse livro, peço aí para que você deixe o like,
Compartilhe esse vídeo aqui com seus amigos, suas redes sociais, seus grupos aí do WhatsApp. E se ficou alguma dúvida aí, peço para que você se inscreva para mim. Meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar, estudar a Bíblia com você. E se você mora longe, podemos fazer isso também através de videochamada. Não fique com dúvida. Você quer se tornar um discípulo de Jesus? Então, venha ouvir aí o que a gente está lendo aqui nesse livro maravilhoso aqui, né? Fico muito feliz de você ter ficado até agora, se dedicado aí, né? Ter investido aí o seu tempo em aprender a palavra de Deus. Tenho certeza que Deus também fica muito feliz com esse investimento que você tem feito aí com o seu tempo, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Amém?